Muito bem, pessoal. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós estamos aqui com a professora Ariadne Muniz. Ela é psicóloga e é uma psicóloga que tem uma especialização muito interessante, que é na área da drogadição, né? Ela atende pessoas com problemas de vício e tudo mais. E ela vai estar aqui para falar para nós a esse respeito como ela faz esse trabalho, tá bom? Ela vai estar esmiuçando mais a respeito desse assunto, porque hoje em dia a gente sabe que a questão com o envolvimento com drogas tem aumentado cada vez mais, e nem sempre nós temos esse preparo para lidar com o nosso cliente que passa por uma situação assim, tá bom? Então, professora, fica à vontade, é com a senhora. Então, tá aí, né? A dependência química e os seus desafios. E a gente tem essa dificuldade de estar tocando nesse ponto, falando sobre isso, e até mesmo pedir socorro, às vezes, porque a gente não sabe como pedir socorro, aonde pedir socorro, e às vezes o nosso paciente também tem essa mesma dificuldade, né? Ele não sabe por onde, que caminho seguir para sair dessa doença que ele começou sem perceber e ela foi se desenvolvendo. Então, a gente tem aí os contatos. Como é que a gente tem um primeiro contato com a dependência química, né? Eu separei aqui o meu contato profissional, né? Não foi um contato pessoal, eu não tive uma pessoa próxima a mim que tivesse esse problema, mas eu percebi, dentro de uma organização, o grande número de pessoas adoecidas. Na época, era na Secretaria de Agricultura, onde fazíamos treinamento para operadores de máquinas pesadas, e percebeu-se que o uso de álcool, né, era grande e proporcional ao acidentes de trabalho, né? Então, daí surgiu a necessidade de se trabalhar essa temática. O segundo contato já foi anos depois, no início dos anos 2000, a Secretaria de Agricultura, lá nos idos de 90, não sou tão novinha assim, né? O segundo contato já no CONEM, no Conselho de Políticas sobre Drogas aqui do Distrito Federal, nesse programa chamado SOS Drogas, né, que fez uma parceria com a Clínica Aldeia, no Rio de Janeiro, porque aqui em Brasília a demanda estava crescente e nós não tínhamos profissionais capacitados para lidar com essa demanda, principalmente junto à Secretaria de Educação, né? E depois, nos anos já de 2013, 14, por aí, um terceiro contato com a dependência química já no âmbito das políticas públicas, quando então eu fui chamada para fazer parte do Conselho de Políticas sobre Drogas. Então, a gente vê que o contato com a dependência, ele vai tendo um tempo, né? Vai passando anos a anos, e cada um tem uma história diferente com a dependência química, né? Qual é a história de vocês? Algum de vocês já conhece esse tema, já ouviu falar, já teve alguma formação nesse sentido? Boa noite. Eu tenho experiências na família de dependência de álcool e, ultimamente, na proximidade com um amigo de 27 anos na dependência de droga, de mais pesada, né? Uhum. E por isso me chamou a atenção também, quando a gente no grupo foi avisado, né, da aula de hoje, desse encontro de hoje, e me interessou de muito, porque nosso amigo está no período assim da crise, e aí talvez como a gente pode ajudar. Ótimo, muito boa essa sua fala, Maurício, porque ela já traz aí para nós uma distinção entre os tipos de drogas, né? As pessoas vão se envolvendo com o uso abusivo de substâncias, começa numa brincadeira, às vezes começa até com uma raiva, né? Um momento de que não está com muita paciência para algumas coisas e recorre a alguma substância. Então, cada um tem uma história diferente, tanto pessoal, né? Como você colocou aí a sua história, outras pessoas têm históricos diferentes, até dentro da própria casa, e profissionalmente também, né? E agora chegou o momento em que vocês, enquanto profissionais, estudantes aí de psicologia, vão precisar falar sobre isso, né? E aí eu trouxe para vocês essa grande interrogação: por que falar sobre isso? Né? Por que nós precisamos falar sobre isso? Porque isso é uma doença, né? Tem sido tratado durante alguns anos
como desvios de caráter, né, como dificuldade da pessoa em assumir suas dificuldades, seus problemas, mas, na verdade, é uma doença grave e que precisa ser trabalhada, né? Muitas pessoas fogem desse assunto e vivem em ambientes totalmente adoecedores, adoecem outras pessoas próximas, né? E geram muita dor mesmo. Porque a dor que envolve o dependente químico não é só do dependente, é também dos seus familiares, é dos seus amigos, né? Às vezes das suas chefias imediatas, que não sabem como lidar com isso. Muitas instituições também necessitam de profissionais capacitados para lidar com essa situação, porque muitas vezes o chefe imediato acha que está ajudando ao encobrir, né, o comportamento do dependente químico, que está ali destoante do ambiente de trabalho. Ele não sabe que ele está prejudicando ainda mais, né, escondendo essa situação. Bem, gente, então a gente vai entrar aqui no que é droga, né? O Maurício falou para nós aí uma distinção entre droga leve e droga pesada. Na verdade, toda droga é droga, né? E droga é qualquer substância psicoativa que seja capaz de produzir alterações no organismo, né? De maneira a modificar a atividade dos órgãos ou do comportamento do indivíduo, causando no início uma sensação de prazer, mas que com o tempo vai levando o indivíduo a consequências negativas, seja a nível pessoal, seja a nível social, seja a nível profissional, né? Então, a pessoa começa inicialmente como uma brincadeira, porque tem um prazer, porque é gostoso, e aí depois as consequências já não são tão agradáveis assim, né? E eu deixei aí propositalmente essa figurinha do café, né? Quem gosta de café? Todo mundo gosta de café, né? Ah, Ariadne, mas café também causa dependência? Olha, não causa dependência psicológica, mas causa dependência física. Quem já não sentiu aí uma dorzinha de cabeça pela falta de café, né? Tem gente que fala, olha, se eu não tomar um café de manhã cedo, eu não existo, né? Primeiro eu tenho que tomar o café, depois eu existo para a vida. Então, quer dizer, qualquer substância que vá fazer uma alteração na sua forma de pensar, na sua forma de agir, ou no funcionamento do seu próprio sistema fisiológico, ela é uma droga psicoativa, e você precisa tomar cuidado com ela. Então, vamos maneirar com um cafezinho, vamos identificar direitinho o que esse cafezinho está significando para cada um de nós, né? Para que a gente não venha desenvolver consequências negativas. O cafezinho também traz consequências negativas, né? Vamos ficar atentos a isso. Para a OMS, gente, a dependência química é uma doença social epidêmica. O que isso quer dizer? É uma doença que atinge um número grande de pessoas com os mesmos sintomas, da mesma forma, né? E ela é uma doença que tem causado grande preocupação. Por quê? Porque tem diminuído a força de trabalho, né? Porque tem sido causa de absenteísmo, que é a ausência das pessoas ao trabalho, porque tem causado, além do absenteísmo, o aumento dos acidentes de trabalho, como eu falei inicialmente. Então, é uma doença que interfere na vida do sujeito como um todo. E por isso ela precisa ser muito cuidada, né? Precisamos dar atenção para essa doença. E aí a gente para e pensa, será que eu quero lidar com este assunto? Porque é um tema, assim, um pouco complicado para mim, né? Eu não gosto de falar com pessoas que estão sobre o uso de substâncias. As pessoas com uso de substâncias costumam ter um comportamento muito alterado, né? E aí eu deixo aqui a pergunta para todos nós, que já foi falado por um pensador, né? Que disse, se não for eu, quem? Se não for agora, quando será? Né? O Gary Herbert traz para nós esse pensamento e traz para nós essa responsabilidade nossa, enquanto profissional de psicologia, pessoas que estão capacitadas, que são as pessoas que melhor podem lidar com o sofrimento humano e que, de certa forma, a meu ver, né, a nossa categoria tem se esquivado um pouquinho.
né? Não são muitos os especialistas na área de dependência química, e é uma demanda cada vez mais crescente, né? Então, eu espero que vocês, depois dessa conversa dessa noite, que vocês se sintam convidados, instigados, né, a assumir também essa área que, às vezes, é negligenciada, né? E ela é negligenciada por um simples motivo, que é um dos primeiros desafios que eu quero falar com vocês hoje, que é o desafio de acolher aquele que todo mundo está excluindo, né? O desafio de romper os preconceitos. Quando a gente fala em dependência química, a primeira ideia que vem na nossa mente é esta. Eu peguei essa foto, uma imagem da Cracolândia, lá de São Paulo, né? Quem quer lidar com essas pessoas? Quando a gente fala em dependência química, parece que fica muito distante do que nós temos, a visão que nós temos de consultório, não é? A gente imagina o consultório do psicanalista, né? O consultório dos outros profissionais de psicologia, né? Do gestaltista ou do comportamental, que não aparece esse tipo de pessoa para a gente atender. Mas a gente esquece que essas pessoas que estão na rua já estiveram fora dela antes. Então, quando eu trago esse primeiro desafio, que é romper o nosso preconceito, é mostrando para nós que o dependente químico não tem essa imagem que é vinculada na televisão, de que é uma pessoa que usou e foi para a rua, e virou morador de rua, e ficou daquele jeito. Tem muitos dependentes químicos que ficam, sim, nessa situação. E aí nós temos psicólogos da área social, da área de saúde, que estão lá atuando nos consultórios de rua, né, que estão lá na ponta da rua, tratando dessas pessoas. Mas estão assim por quê? Será que tinham profissionais que os atendessem lá no início do adoecimento? Porque nós vamos ver que a dependência química é uma doença crônica, persistente, crescente, e que é de difícil controle, e que se a gente não cuidar, ela é fatal, né? Ela pode levar as pessoas ao óbito. Então, essas pessoas que estão lá na Cracolândia são aquelas que já estão lá na ponta, mas nós podemos também atender na ponta de cá, quando a gente começa a observar os primeiros sintomas do adoecimento, né? Então, aqui fica então esse primeiro desafio, vamos romper com o nosso preconceito de imaginar que o dependente de químico é uma pessoa que é dependente porque quer, que usa o álcool porque quer, que usa a cocaína porque quer, que fuma porque quer, né? E a gente sabe, como especialista, que não é bem assim. E aí a gente precisa identificar, então, esses padrões disfuncionais para a gente começar a perceber quando é que uma pessoa está desenvolvendo a dependência química. Porque não são todas as pessoas que fazem uso de substâncias que vão desenvolver uma dependência química. Assim como tem pessoas que tomam um cafezinho todo dia e não sentem dor de cabeça quando não tomam. Tem as pessoas que não fazem uso da droga, né? De forma contínua, progressiva, né? E complicadora. As pessoas podem fazer uso de substâncias químicas e ficar de boa. O problema é que nós não nascemos com um chip que diz quem vai desenvolver a dependência química e quem não vai desenvolvê-la. Então, nós, enquanto profissionais, precisamos ficar atentos, não só dentro dos nossos consultórios, né, mas também na nossa vida social, no nosso dia a dia, identificando esses padrões disfuncionais. Que padrões seriam esses? Aqueles que nos mostram que a pessoa está passando do ponto, vamos dizer assim, já usa a bebida de uma forma mais intensa, já usa diminuindo os períodos de uso, né? Já usa por qualquer motivo, seja estar feliz, seja estar triste, a pessoa está recorrendo a alguma substância para se sentir inteira. Então, a gente percebe que o dependente químico é aquela pessoa que se dissociou de si mesma, né? E que, de alguma forma, nós precisamos ajudá-la a se encontrar, para que ela possa lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, de uma forma menos sofrida, né? De uma forma mais clara, mais objetiva, para que ele possa enfrentar as dificuldades do dia a dia, né? De uma forma melhor, mais saudável,
ser uma pessoa mais confiante, mais tranquila, né, mais direcionada, mais assertiva, sem precisar do uso de uma substância. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tá tudo certo? Bom, então vamos adiante. Então, a gente já viu aqui que é um processo de adoecimento, né? Há um processo. E é um processo lento, silencioso. Começa, às vezes, lá na infância. Quando a gente compara os tipos de drogas, a gente percebe que algumas drogas, o comprometimento é mais rápido e é mais visível, né? Como a gente tem drogas que atuam mais rapidamente no sistema nervoso da pessoa, no sistema nervoso central, e aí já provoca uma modificação no comportamento imediata. E essa modificação de comportamento, às vezes, é reprimida, né? A pessoa não quer contato com esse tipo de pessoa e causa determinada resistência. A gente tem vários tipos de drogas, cada uma traz determinada modificação no seu comportamento. Umas aceleram mais, outras nos deixam mais lentos, né? Outros nos deixam divagando, pensando, né? Então, cada droga tem uma forma de ação, mas o processo de adoecimento é mais ou menos o mesmo. O que vai fazer diferença é a intensidade, né? Então, a gente tem processos lentos, como o do álcool, como o do tabaco, né? São drogas ditas lícitas, mas que provocam um dano muito grande, tanto para o indivíduo como para a sociedade. Mais o álcool, né? O cigarro, nos últimos anos, a gente tem visto que as políticas diminuíram aí os ambientes de acesso de fumantes e tudo mais, e passou a incomodar um pouco menos. Mas o álcool é uma droga que incomoda bastante. Por quê? Porque é da substância tirar o senso de controle do indivíduo. Então, a pessoa age, não percebe que está, né, alterada, e continua nesse processo e entende que isso é brincadeira, que é o momento e tudo bem. A pessoa começa a beber lá atrás, aos 16, 17 anos, na sua maioria, e o processo só vai causar impacto lá por volta dos 45, 50 anos. Então, a gente vê aí uma doença que vai se instalando devagarinho, porque não dá sinais, né? Não dá sinais que está fazendo mal para aquela pessoa. Outras drogas, por exemplo, como a cocaína, como o crack, o resultado é mais rápido. Aí a ação é mais direcionada também, né? Mas, de qualquer forma, esse processo precisa ser acompanhado para evitar o sofrimento, para evitar complicações maiores. E uma das grandes complicações da dependência química é a quebra das relações. Quebra das relações sociais, das relações familiares, das relações profissionais. E aí a gente vai precisar, então, ajudar esse nosso paciente, esse nosso cliente, a reconstruir as redes que ele quebrou, que ele destruiu, né, deixou destruir por conta do adoecimento, ou mesmo construir algumas redes, porque, como eu falei, as pessoas buscam uma substância para tentar sanar uma dificuldade pessoal, uma dificuldade interpessoal, e não percebe que é isso. Às vezes a pessoa usa o álcool porque ela precisa se sentir um pouquinho mais solta nos ambientes sociais, né? Ela se beneficia das características daquela substância. Uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de concentração, pode passar a fazer uso de determinada substância porque a ajuda a concentrar mais. Só que ela está percebendo que esse não é o melhor caminho a seguir, né? Então, ela vai construir uma rede, nós vamos ajudá-la a construir uma rede, porque ela era inapta para aquilo, ela não conseguia fazer sem a droga. Então, à medida que a gente vai ajudando ela no processo de tratamento, nós vamos ajudar, então, a construir esse modo saudável, né, de se relacionar, de trabalhar, de estudar, enfim. E também a reconstruir aqueles que a dependência química ajudou ele a destruir, né? Porque as pessoas ficam agressivas, porque as pessoas saem de casa, porque as pessoas se tornam violentas, e nem todos querem estar próximos a pessoas assim, têm suporte suficiente emocional para lidar com essa situação, então
preferem se afastar, né? Então, está aí um outro desafio para nós estarmos lidando com a dependência química, né? Do porquê trabalhar esse assunto. Bem, os conflitos pessoais, emocionais ou familiares, eles estão associados não só ao uso do álcool, mas qualquer uma outra droga. O problema que eu foco muito na questão do álcool é porque, na maioria das vezes, o álcool e o tabaco, eles são portas de entrada para outras drogas que o nosso amigo falou aí, né, que são consideradas mais pesadas e que trazem um prejuízo maior. Ninguém começa usando crack de repente, né? Por que eles partem para o crack? Porque o crack é uma droga mais barata. Qualquer R$2, às vezes até menos de R$2, você adquire uma pedra de crack. Então, as pessoas começam a fumar, a beber por volta dos 12, 13 anos, experimentar um cigarro, experimentar o álcool, né, a cerveja, e aí, com o passar do tempo, eles vão passando a experimentar outras drogas. Por que eles fazem isso? Porque, com o tempo, o nosso organismo desenvolve uma coisa chamada tolerância. E aí o meu organismo fica mais tolerante àquela substância e as demandas da vida vão aumentando. E à medida que eu vou me dando conta de que eu preciso de algo mais, aí eu passo a experimentar uma nova substância, né? O álcool também é muito preocupante. Por quê? Porque mesmo em pessoas em tratamento, né, que já se encontram em acompanhamento, já estão com redução do consumo, né, de álcool, elas passam ali a ter um gatilho, né, com o álcool. Pessoas que usam cocaína, crack, né, outras drogas, eles falam de uma coisa chamada dependência cruzada. O que é a dependência cruzada? Eu tenho uma droga de escolha, mas eu uso outra também, né? Eu tenho uma dependência de duas coisas. Só que uma me faz usar a outra. E na maioria das vezes o álcool está associado a essa segunda droga, né? Então a gente precisa, ou é a primeira, e a gente precisa então lidar bem de perto com essa questão do álcool. E isso aí é um problema de política pública, né? Porque nós temos aí o álcool como uma droga lícita, que nos traz todas essas complicações, mas é muito caminho ainda para a gente percorrer, né, para tentar lutar contra isso. Pesquisas agora de 2018, gente, apontam que as mulheres estão bebendo mais do que os homens. O que isso significa? Que nós estamos ampliando a quantidade de pessoas que bebem. Porque anteriormente, um tempo atrás, os homens bebiam mais e eles eram maioria, né? De longe eram maioria. Por quê? Porque era feio mulher beber, porque as mulheres ainda não estavam nesse processo de empoderamento, né, de conquista da identidade, de avanços, então elas eram um pouco mais contidas. Com o passar do tempo, as mulheres foram também fazendo uso do álcool e hoje já estão aí pertinho, né, os homens continuam consumindo mais, mas as mulheres estão crescendo muito no consumo de álcool. Nessa pesquisa de 2018, foi observado que houve um crescimento de 4% do número de mulheres que passaram a beber, né? E aí as mulheres, a gente tem um outro problema, uma outra preocupação, que é o fato de elas desenvolverem a dependência mais rapidamente do que os homens. Homens bebem mais, mas mulheres se tornam dependentes mais rapidamente. Como eu falei, a gente não tem um chip dizendo quem vai desenvolver dependência química e quem não vai. A gente desenvolve experimentando, né? E nesse jogo de sorte e azar, vamos dizer assim, as mulheres têm saído no prejuízo, porque por uma questão fisiológica mesmo, bioquímica, elas têm a tendência a desenvolver mais a dependência química por causa da concentração de água no organismo. Mulheres costumam ser menores, a concentração de água, né, do organismo é menor, e a concentração de álcool permanece por mais tempo, né? O que vai contribuir aí para a questão do aumento da tolerância. E aí, tolerância tem a ver muito com dependência química, né? Então, temos aí que nos preparar para isso. Eu deixei aqui preparado para vocês um vídeo que eu costumo usar quando eu estou dando palestra para crianças,
ou mesmo atendendo criança no consultório, para que ela possa entender. Criança, eu digo porque ali, adolescente, né? 10, 12 anos, eu já atendi pessoas nessa faixa etária com já o uso abusivo, né? A gente não fala de uma dependência química, mas a gente fala de um uso abusivo e que, se a gente não cuidar, pode vir a desenvolver uma dependência química.
Muito bem, pessoal. O que vocês acharam desse vídeo? Fizeram algum comentário no chat sobre isso? Alguém quer falar, abrir a câmera para comentar? É uma realidade muito difícil, né? Uma realidade muito difícil. Para quem vive, né? Quem vive, por exemplo, um caso desse, né, em família, muito, muito complexo, né? Administrar, né? Seja um adulto, seja um adolescente, seja, né, uma pessoa, qualquer pessoa, né, que entra por um caminho desse, é meio que um caminho quase sem volta. Se não tiver uma ajuda, né, um socorro bem consistente, né, a pessoa se perde mesmo. É isso mesmo, é um caminho quase sem volta. Por que a gente fala quase sem volta? Porque a quantidade de pessoas, né, em termos percentuais, que se recuperam da dependência química é baixa. Então, esse é outro desafio que nós temos enquanto profissionais de saúde, quando trabalhamos com dependência química. Né? Nós precisamos ser profissionais resilientes, nós precisamos ser profissionais bem conscientes do nosso objetivo quando a gente está lidando com essa clientela. Qual é o nosso principal objetivo? É a redução do uso, né? Porque, como eu falei anteriormente, a dependência química é uma doença crônica. Então, não há recuperação 100%. Uma vez dependente, sempre dependente, né? A pessoa vai aprender a lidar com a dependência química, assim como ela lida com outras doenças crônicas também, né? Como a questão da diabetes, por exemplo, pressão alta. A pessoa, quando tem pressão alta, ela vai sempre ter pressão alta. Quando tem a diabetes, ela vai ter ali o controle da diabetes. Ela vai conseguir viver da melhor forma possível, vai valorizar a qualidade de vida, vai fazer uso das medicações e vai viver bem, e vai viver por muitos anos. A dependência química, similarmente, ela vai aprender a lidar com aquelas situações que a levavam a fazer uso, e aí entra o nosso papel enquanto psicólogos, né? De ajudá-los a compreender esse momento que eles estão vivenciando, a aprender a controlar, né? A diminuir o uso, né? Muitas vezes a gente lança a mão da redução de danos, né? Se for necessário, a gente faz isso também, trabalha junto com o paciente isso, para que eles possam administrar essa doença que desenvolveu no organismo dele. Né? Então, a gente vai ali cuidar, acompanhar, para que, ao chegar no final da linha, como esse desenhozinho mostra, né, em que ele não consegue mais fazer nada, ele não consegue ter o prazer que ele tinha anteriormente, e ele não tem mais força vital para fazer qualquer outra coisa. Em alguns momentos, a gente chama isso de fundo do poço. Né? Quer dizer, ele chegou lá no fundo do poço para perceber que ele não tem mais para onde ir. Ele não tem mais o que fazer. Ele precisa se cuidar, né? Porque todo mundo que entra no uso de uma substância psicoativa com fins de ganhos, né, pessoais, ele vai chegar no momento que aquela substância já não dá mais para ele aquele prazer. Aquele prazer que ele teve inicialmente, ele nunca mais alcança. E é isso que faz a pessoa ficar dependente. Ele usa uma vez, usa duas, três, ele vai usando 10, 20, 30, 1000, querendo sentir aquele prazer, aquela sensação que ele sentiu no primeiro dia que ele usou. Porque a droga, quando a pessoa tem contato com ela, ela tem um pico de prazer. Né? Cada droga tem um pico diferenciado. Mas todas elas têm esse patamar que elas alcançam de prazer, e os outros que a pessoa vai tentando no decorrer da vida nunca chegam naquele primeiro. Ele vai sempre tentando chegar. E aí ele fica sempre preso, né, ao uso da substância. Então, ali a gente vai lidar com isso para que ele possa perceber essa situação de dependência, essa situação de que o prazer pode ser adquirido de outras formas, outros prazeres, outros níveis de prazer, e aí trazê-lo, então, para a abstinência, né? Para que ele possa ficar o mais tempo possível sem o uso da substância que ele escolheu
para estar consumindo, ok? Esse vídeo é um videozinho que a gente passa para crianças, às vezes ele é um pouco pesado, né? Ele dá, assim, uma certa tristeza, mas as crianças compreendem também perfeitamente, né? Eles chamam de balinha, essa coisinha amarela, né? Ah, mas olha só o que a balinha fez, né? Então, quer dizer, mesmo criança, a gente pode começar a conscientizar o que uma substância pode causar, uma substância psicoativa, né? O uso abusivo dessa substância pode causar na vida da pessoa, né? Que transforma completamente o corpo dele, o físico, e aprisiona a mente, né? De forma que ele não consegue mais ter motivação para seguir adiante. Mais alguém quer falar sobre esse vídeo? Sobre a percepção que teve? Podemos seguir adiante? Já estamos terminando. E aqui eu trouxe para nós, dessa noite, uma frase do Pablo Neruda, que diz que nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Cada um é livre para fazer a escolha que quiser. Mas, depois que fazemos essa escolha, a gente se torna prisioneiro das consequências, né? E isso descreve muito bem o dependente químico, né? A pessoa que resolveu fazer uso de substâncias psicoativas, né? Ele tem toda a liberdade, mas depois que ele usa dessa liberdade, ele vai ter que fazer referência às suas consequências. Vai ter que assumir essas consequências. E as consequências da dependência química são graves, podendo até comprometer a vida da pessoa, né? As pessoas, umas morrem de overdose, outras cometem suicídio, outras sofrem morte social, né? Porque perdem o emprego, perdem a família. Então, quer dizer, são muitas perdas no decorrer da vida de um dependente químico. E aí, esse processo de conscientização que nós fazemos com os nossos clientes é muito importante, né? Fazer-os refletir sobre essas perdas. Alguns não conseguem ter uma reflexão, insights rapidamente. É um processo, né? É um processo lento, tão lento quanto é a instalação da própria doença. Mas não é um processo impossível de acontecer. Muitas também são as pessoas que conseguem viver abstêmicas. Nós temos artistas, né? Eu não trouxe aqui mais vídeos, a gente pode ver isso no segundo momento, de artistas globais, né? Que a gente conhece, que estiveram envolvidos com o uso de cocaína por muito tempo, e se recuperaram e voltaram à carreira. Enfim, nós temos também resultados positivos, o que nos leva a continuar nessa luta, né? Em prol da saúde mental dessas pessoas, em prol da retomada da qualidade de vida, para que eles possam viver em família, para que eles possam produzir, para que eles possam se sentir plenamente satisfeitos, ok? Sem o uso de substâncias. No DSM-4, gente, ele traz essa definição de dependência química e ele traz um padrão de uso, né, que eu achei interessante a gente colocar aqui para ficar claro para nós quando nós estivermos em contato com essas pessoas no consultório, né? Ele explica que, em termos diagnósticos, pela autoadministração repetida de drogas, que em geral leva a essa tolerância que comentei, a abstinência quando não está em uso da substância, e é um padrão compulsivo de uso, quer dizer, eu uso sempre cada vez mais, né, num prazo mínimo de 12 meses. Então, eu sempre vou levar em consideração a droga que ele está usando, o tempo de uso que ele está fazendo e a quantidade que ele está usando. Eu preciso ter em mente essas três coisas para eu poder estabelecer se é realmente uma dependência química que está ali se instalando, né? A característica essencial de um transtorno por uso de substância, então, vai consistir na presença desse agrupamento de sintomas, né? Seja cognitivo, seja comportamental, seja fisiológico, né? E que indica esse uso contínuo, tá ok? O DSM-5, que já é essa atualização, né? Ele aparece com um título diferente, né? Antes era o CID-10, era o F19, agora ele aparece dentro do título de transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos, aí ele traz, o DSM-5 já vai trazer critérios específicos para cada substância, tá?
o álcool, para a cocaína, para cada substância, ele vai trazendo ali os critérios diagnósticos para a gente ver realmente se está se instalando uma dependência química ou não, ok? O próximo slide é esse daqui, e é isso. Eu não vou mais me estender muito, já são 9 horas, você falou que era até que horas que a gente podia seguir? Lúcio? A gente podia ir até as 9h30, mas é bom dar agora para eles fazerem as perguntas, né? Isso. Ok. Então, vamos lá. Então, vamos Obrigada pela atenção de slide vocês. aqui. Tirar o slide. Pessoal, quem for fazer as perguntas para ela no áudio, abra a sua câmera, tá bom? É bom ver o seu rostinho, né? Até eu que estou com Covid, que a Suzy me pegou, eu estou aqui, ó, sem máscara. Tá em casa sem máscara. Mais outra vantagem, né, do online, né? Mais outro. O vírus aqui é só de internet. Bom, a Suzy colocou assim, sobre o acompanhamento dos familiares codependentes. Alguma dica? Sim. É um outro desafio, né? Eu não posicionei aqui a questão do familiar, porque ele poderia trazer muitas outras desdobramentos, né? E a gente poderia ver isso num outro momento com mais calma, falando especificamente sobre essa questão da dependência química e codependência dos familiares, né? Porque quando a gente tem a doença instalada, não adoece só um na casa, né? Não é só o dependente químico que é o doente. A doença, ela tem esse caráter social e ela vai acometendo outras pessoas da família. Então, uma dica que eu trago para os familiares é a questão de vamos identificar quais são as nossas doenças, né? A doença dele é usar a substância. E a sua, qual é? Às vezes a sua doença é não conseguir ver o seu filho sofrer. Mas se você ficar toda a vida fazendo tudo o que ele quer, ele vai chegar ao momento, né, que você não vai conseguir mais dar apoio e ele vai realmente sucumbir à doença. Então, o trato com a família é muito importante. Quando eu falei daquele tópico lá do construir e reconstruir redes, eu falei, né, da questão do que o dependente químico vai perdendo e do que ele precisa retomar. Uma coisa que é importante da rede é a rede familiar, né? Precisa de apoio, sim, mas esse apoio não pode ser um apoio incondicional. O amor é incondicional, mas o que a gente faz não é incondicional, não. A gente tem que levá-lo a um compromisso com ele mesmo. Muitos são os relatos de mães que colocaram limites nos seus filhos e conseguiram bons resultados, né? Eu digo limite já com a doença instalada. Nós temos formas de tratamento, eu também não abordei aqui, porque senão a gente ia estender bastante. Uma das formas de tratamento da dependência química é por meio dos aparelhos que não são oficiais, né? E são mais a nível de autoajuda, né? Então, a gente tem essa questão do autocontrole, que vem com os NAs, aí tem o pessoal da família, né? Que é o Al-Anon, o Amor Exigente, e essas instituições, elas ajudam bastante os pais a se posicionarem frente ao dependente químico. Então, o que eu posso dizer para você, enquanto que sugestão dar para um familiar que está enfrentando uma situação dessa, venha junto para o tratamento com o seu filho, né? Nós vamos atender o filho e vamos encaminhar a família para um outro colega, para que o outro colega possa cuidar dessa mãe, desse pai, desse irmão, né? Que está também em grande sofrimento. Porque aquele que não solta a mão do dependente químico, normalmente é o codependente. E ele sofre muito. Então, a minha indicação encaminha para tratamento juntamente com o dependente químico. Tá? E aí tem abordagem específica para lidar com familiares. Não sei se eu respondi a pergunta. Tem uma outra pergunta aqui da Débora, ela fala assim, qualquer dependência no início não seria emocional? Ela já fez essa pergunta bem no início da sua fala, mas eu não quis te interromper.
se toda dependência é emocional? Não, ela fala assim, qualquer dependência, no início, eu imagino que é uma dependência química, no início, eu acho que ela quer dizer assim, ela teria um fundo emocional para a Um pessoa viés, acabar ficando né? dependente? Sim, ela tem um viés. Ela tem a dependência física, química, a psicológica, né? E também tem a dependência emocional, que está ali vinculada com a dependência psicológica. De qualquer forma, a pessoa associou, né, aquela substância a ganhos positivos para ela, que poderia ter sido ganho de outra forma, mas ela associou a substância. Então, assim, sempre há uma dependência ali por trás. Só que nem sempre, nem toda substância vai desenvolver a dependência psicológica. O café, por exemplo, não desenvolve a dependência psicológica, né? Só a dependência física. Ok. O Maurício, ele coloca assim, que metodologia podemos utilizar como ferramenta para ajudar ao dependente chegar à consciência da hora de cuidar da sua própria vida? Daí a gente faz uma relação de danos, né? O histórico de danos é muito significativo nesse momento, né? Quando a gente está num processo de acompanhamento, tem os níveis de tratamento, e um deles a gente chega nessa questão, né? Vamos aqui relacionar tudo aquilo que você tem deixado de ganhar ou perdeu nessa caminhada, né? O pessoal dos grupos de AA, eles trabalham com 12 passos. Também dentro do 12 passos tem esse momento em que é o momento de se conscientizar o que perdeu. Então, faz o histórico de perdas, e aí tem que haver as recontratações dessas perdas, né? A conquista dessas perdas, a reconquista. Então, é por aí. Tem uma outra pergunta que eu acho que já tem até relação aí com a sua resposta, mas vamos, né, para valorizar aqui a pergunta do nosso amigo Jefferson. Ele pergunta, como trazer o paciente à verdade diante das inúmeras mentiras que são capazes de produzir para sustentar o vício? Com base na realidade, né? A gente pode dizer que a árvore é verde, azul, cor-de-rosa, mas só há a verde, a azul, a cor-de-rosa no olho de quem está vendo. Não é 4, 5, 6 pessoas que falam que essa árvore vai ser cor-de-rosa. É fazer ele Então, refletir, né? a gente vai trazer, vai na base do confronto mesmo, né? O dependente químico é uma pessoa que desenvolve, né? Pelo fato de ele ter que fazer de tudo para conseguir a droga, ele realmente se torna uma pessoa mais dissimulada, né? Mais negligente, mais mentirosa, mais sem fugiu a palavra aqui, sem responsabilidades, né? Com a vida diária, com a vida real. Então, a gente precisa trazê-lo de volta para esse lugar, né? Por isso que eu falei que o dependente químico é aquela pessoa que se dissociou de si mesma, né? Ela está afastada de si. Então, a gente precisa reconectá-la e reconectá-la também com essas questões de responsabilidade social vital para ele. A Janaína pergunta se vai ficar gravado. Vai, Janaína, a gente vai colocar depois lá no YouTube, a menos que a professora não queira, mas se ela permitir, a gente vai colocar lá no YouTube, no Tudo nosso bem. programa Terapia em Foco, tá bom? Uhum. Ok. Me deu uma Boa crise de noite, tosse professora. agora. Você pode falar. Boa noite, querido. Boa noite. Em questão, eu tenho um dependente químico na família, né? Meu irmão, ele estava fazendo tratamento no CAPS. Então, ele foi atendido por psiquiatra, né? Aquele procedimento todo. E a questão do medicamento, né? Passou medicamentos fortes para ele, na qual esses medicamentos praticamente não tirou essa vontade, né? Do álcool. Porque outras substâncias como maconha, cocaína, ele já estava usando e estão introduzindo o álcool. E mesmo assim, com os remédios, não tirou essa vontade, né? Então, o acompanhamento psicológico, creio eu que ele é mais eficaz, né, para, como a gente está conversando aqui, para trazer a realidade, né, do paciente e tudo. Só que aí é aquela coisa, o paciente não quer saber, né, ele fala assim, eu falo isso do meu irmão, eu não preciso de tratamento, eu não estou doente, né? E o psiquiatra até falou com minha mãe do CAPS, ele vive mandando um WhatsApp para ela, como é que tá o seu filho, ele não está vindo mais, né, e tal.
Aí ela fala, não, ele está da mesma forma. Então, ele não tem essa Uhum. conscientização de ter ajuda, de procurar ajuda, né? E se acha que está curado, mas mesmo assim ainda continua. E o psiquiatra até falou para minha mãe, ele precisa urgente de um tratamento psiquiátrico, urgente, psicólogo, tratamento contínuo, né? Que não pode, eu Sim. creio que não pode parar, né? Isso é contínuo, a questão do É, psicólogo, né? Creio eu que o remédio ele danifica muito, né? Medicamento danifica muito. Mas essa questão do que a gente está conversando aqui, creio eu que é mais a terapia, não é isso? a forma de tratamento da dependência química, ela tem dois viés, né? Ela tem o viés médico, psiquiátrico, e tem o viés psicoterápico, né, com os psicólogos e outras terapias também associadas. A questão do tratamento médico, medicamentoso, ele serve para quê? Para ajudar o paciente nas crises de abstinência, né, que faz parte do processo. Se eu retiro a droga, o organismo está acostumado com aquela substância, então ele vai ter uma reação fisiológica. E às vezes a gente precisa entrar com medicação, porque a pessoa pode ter, inclusive, uma parada cardíaca numa crise de abstinência, né? Então, a gente tem aí a questão medicamentosa para ajudar neste momento da abstinência e também para trabalhar as comorbidades, né? Que é um outro espaço muito próximo que a gente precisa acompanhar. Na maioria das vezes, a dependência química é bem associada a um outro transtorno, né? Que não é a dependência química em si. Por exemplo, uma pessoa, cheguei até a falar rapidamente no meio da palestra, você tem uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, ela é ansiosa, né? Ela tem um transtorno de ansiedade, e aí, para lidar com esse transtorno de ansiedade, para se sentir mais tranquila ao usar uma droga, ela passa a usar álcool, passa a usar cigarro, que são drogas que a acalmam inicialmente, né? Então, ela associa isso. Então, quando eu estou tratando a dependência química, eu preciso também tratar a questão da ansiedade. E aí pode ser que eu venha precisar de medicamento para isso. E aí não sou eu, psicólogo, que vou prescrever essa medicação. Vai ser o psiquiatra. Então, quando você falou, ele foi lá no CAPS, fez a consulta com o psiquiatra passou medicamentos para ele. Para que passou esses medicamentos? Para ajudar na crise de abstinência, para trabalhar algum outro transtorno ali que estava associado. Ele não tira a fissura, né, totalmente. Por quê? Porque essa fissura vem da dependência psicológica. Né? E aí a gente vai ter que fazer um controle, vai ter que fazer um acompanhamento, né, devagar com essa pessoa, para ela entender que a associação foi essa que ela fez e que há sim a possibilidade de obter prazeres de outra forma, né? Que aquele prazer inicial dela, que ela sentiu que foi maravilhoso, que foi especial na vida dela, está trazendo muitos danos. O que acontece com esse rapaz é que ele ainda não se conscientizou desses danos. Ele não se conscientizou de que ele é um doente, né? Ele está achando que está usando por esporte, porque é bom, porque, sei lá, porque cada um traz um significado diferente para a droga de uso. Mas o fato é, ele só vai aderir ao tratamento se houver conscientização. Por isso, é importantíssimo o trabalho nosso, junto com os médicos, para o tratamento da dependência química. Né? Nem todo dependente químico precisa de uso de medicação. Deixar claro isso aqui. Nem todos vão fazer uso de medicação. Mas aqueles que precisam, o psicólogo também é um apoiador nesse processo, à medida que ajuda a conscientizar da necessidade, né, dos ganhos que essa substância está trazendo. Porque a gente não vai trocar remédio por droga. Tudo é droga, né? E aí tem que ter um psiquiatra também que seja especialista, vamos dizer assim, que tenha experiência profissional para não prescrever medicações que também causam dependência, gente. Porque não tem dependência só de maconha, crack, cocaína. Tem muita gente dependente de Rivotril, né? Rivotril causa dependência. E aí é difícil a pessoa também desassociar. Então, eu não posso prescrever no tratamento da dependência química uma droga que também causa dependência, né? Mas aí o psiquiatra experiente vai saber qual medicação fazer uso para ajudar o paciente a tirar aqueles sintomas que estão prejudicando o entendimento dele sobre a sua doença. Nós vamos trabalhar nesse sentido com o cliente.
Eu acredito que a entendi. sua fala aí, inclusive, já até respondeu a pergunta da Nayara, né? Quando é necessário associar um tratamento psiquiátrico, né, Nayara? Sim, professor, respondeu sim, tá? Eu agradeço, porque é justamente isso, nem todo paciente é necessário essa intervenção do médico, né? Mas eu compreendi perfeitamente quando é necessário a intervenção do médico. Obrigada, professora. Nada, por nada. E por isso a importância da gente, de nós psicólogos, né, estarmos atentos à pessoa que nós estamos atendendo, porque nós vamos ser ali, como se diz, o fiel da balança, né? Se nós percebermos que estamos tendo outros complicadores, a gente precisa encaminhar esse paciente, né, para o psiquiatra. E hoje já é grande o número de profissionais da psiquiatria que faz um trabalho de parceria junto com psicólogos, né, fazendo os encaminhamentos. Então, é um trabalho de equipe. O contrário também é difícil, né? Não tem como fazer um tratamento eficaz com esse paciente sem a terapia, só com o psiquiatra. Esse paciente realmente precisa desse acompanhamento terapêutico para ele entender que há dano, que é uma doença. Porque, assim, eu trabalhei aqui em Brasília, num hospital chamado São Vicente de Paula. A maioria deve conhecer, quem é aqui de Brasília. E, assim, só o medicamento não faz o paciente tomar consciência. Não faz. Ele sai dali... Não segura. Não. Ele sai dali, ele vai viver a vida dele, volta a fazer tudo de novo, piora, aí vira aquele hospitalismo, né? Mas resultado mesmo sem terapia não existe. Eu vi isso por 3 anos. A gente tem que conscientizar que é uma doença crônica, incurável, né? Fazer esse mantra com os pacientes, para que ele possa realmente vir a aderir ao tratamento e possa fazer essa escolha por ele, né? Muitos fazem escolha não somente por eles. Às vezes um filho, uma mãe, né, tem esse apego emocional muito forte e eles têm esse chamado, né, de tentar se recuperar realmente para se tratar e retomar a sua vida. Eu tenho um caso na família, assim, de um primo, né? Mas é com álcool, né? Também, que nem a colega estava falando. Só que ele realmente conseguiu se recuperar, mas ele fez AA também, aquela Alcoólatras Anônimos, Alcoólicos né? Anônimos. Alcoólicos Anônimos. E um bom tempo, né? E depois também associou com a questão da igreja, né? Frequentar mais a igreja, no caso, a mulher dele, ele é católico, aí levou também, né? A família, a mulher abraçou bastante essa causa e ele conseguiu ir levando ele. E ele, assim, ele é um cara muito talentoso, né? Pintor, né? E hoje ele pinta, ele voltou a pintar, mas ele passou uma fase realmente que era só bebida o tempo inteiro, e, né, a minha prima ficava louca, né, porque ficava caído na rua e tal, era uma loucura. Mas, assim, é um trabalho longo, né, foi um trabalho longo, mas que para a vida toda. Todo mundo abraçando, né, junto. E hoje ele não toca em álcool de jeito nenhum. Mas eles fazem um trabalho assim de que a pessoa não pode nunca mais botar álcool na boca, né? Então eu acho que... Por que essa questão? Eu não sei. Você falou coisa importante agora, né? Essa questão de nunca mais poder colocar. Ele falou assim que não, ele disse que não toca de jeito nenhum. Ele pode pôr álcool na boca outra vez, entendeu? Porque a doença é crônica. Aí ele hoje mora, eu acho que onde? Em na região de Araruama, né? Mas aí está expondo quadros e tal. Ele pinta tanto pintura abstrata como pinturas normais também, de paisagens e tal. Ele faz de tudo. Mas está indo bem, graças a Deus. Um artista, né? Um artista que ia perder o talento por conta da dependência química. Olha só a situação. E é isso mesmo, ele se conscientizou. Isso que é importante. Exatamente, houve uma consciência mesmo interna dele, né? É isso. Porque é muito difícil você botar coisa na cabeça de alguém, de um homem, né? Então é difícil. Mas com o tempo, foi o carinho da família também, ajudando, acho um conjunto de coisas, né? Um conjunto.
Isso mesmo. Você falou aí agora de uma coisa muito importante, que é como nós profissionais acolhemos essas pessoas, né? A postura do profissional faz toda a diferença. Se eu acolho, se eu transmito segurança para a pessoa que eu estou atendendo, né? Se eu mostro que eu sei do que eu estou falando, né? Que eu tenho capacidade de me aproximar do sentimento dele, o processo é outro, né? Tem o engajamento, e eu gosto de falar com meus pacientes assim, ó, a gente está atravessando um rio, e eu estou de mão dada com você, né? E nós vamos chegar do outro lado, né? Nós vamos chegar do outro lado. Se você não largar a minha mão, eu não vou largar a sua. E aí isso cria no paciente o desejo, né, de realmente tentar. Né? E quando eles têm essa consciência, eles seguem para a vida toda. Né? Eu tive um paciente que eu acompanhei, e ele falou assim, Ariadne, eu não passo perto, porque se eu passar perto, eu não sei se eu vou conseguir resistir. Eu falei, é isso mesmo. Você não precisa saber se você vai resistir ou não. Você só precisa saber que você não pode. E tudo bem viver sem álcool, gente. Vocês bebem? Eu não bebo nem socialmente. Não me faz falta. Né? Então, quer dizer, quem foi que disse que para eu ficar alegre eu preciso beber? Quem foi que disse que para eu ficar tranquila eu tenho que fumar um cigarro? Isso foi uma crença equivocada, né, que eu desenvolvi na minha mente e que ela está me prejudicando. Se ela não está prejudicando de forma visível, como é o álcool, ela está prejudicando de forma invisível, como é a questão do tabaco, né? Que eu não vejo por dentro, vamos dizer assim, e aí não sei o que está me acometendo, né? O prejuízo pulmonar, o prejuízo que eu tenho na faringe, prejuízos outros estéticos até, que o dente vai amarelando, enfim, são prejuízos que a nicotina traz e que eu não estou enxergando, né? Diferentemente do álcool, que o álcool corrói por dentro e por fora também socialmente. Mais alguém? Muito bem, tem a Débora perguntou se, deixa eu ver aqui, deixa eu levantar um pouco a mensagem aqui. A droga entra na vida dos jovens para uma aprovação social? Um dos motivos. E o Jefferson? É um dos motivos, não é o único motivo. Tem outros, né? Em outros momentos a gente podia até pensar num curso, né, para dependência química, até me proponho a fazer, que a gente possa desenvolver esses tópicos com mais calma, um a um, né? Porque então, tem muitos, tem fatores de risco, tem fatores de proteção, né? Tem formas de tratamento diferenciados. A gente nem chegou a falar aqui das comunidades terapêuticas, que hoje estão incluídas dentro das políticas públicas sobre drogas, né? Tanto a nível nacional como aqui estadual. A gente não falou sobre isso porque o tempo realmente não dava, mas a gente pode estar aí desenvolvendo curso para capacitar vocês realmente. Muito bem, eu ia até te perguntar isso, se você tinha algum curso na área e tudo. Se você tem, isso é muito bom. Hoje a gente tem essa questão da limitação do presencial por causa da pandemia, mas, por outro lado, a gente tem também a questão de que nós temos muitos alunos, né, que não são daqui e talvez poderia se interessar, né? E aí, o que eu proponho, assim, eu imagino que você tem muita coisa que é teoria e muita coisa que é prática, né? Sim, poderíamos fazer estudos de caso, né, para saber como intervir, A gente poderia até ver a possibilidade de estar gravando toda a parte teórica para que eles assistam dentro do tempo deles e com calma para ir anotando e marcar uma parte prática no Zoom. Então, depois a gente conversa, monta direitinho esse curso, se você quiser, e passa a proposta para eles, né, pessoal? Eu acredito que muitos aqui vão querer fazer porque pacientes assim vai aparecer, não tem como. Volta e meia, pelo menos aparece um caminho. Eu geralmente encaminho, porque eu não tenho experiência nessa área, né? E eu gosto de trabalhar com aquilo que eu tenho segurança. Então, geralmente, quando aparece algo assim, eu encaminho. Mas agora, por exemplo, com um curso desse, eu vou entender melhor, saber como lidar, que mecanismos eu posso utilizar, como encaminhar, aí é outra história, né? Para onde encaminhar, né? Que é outra dificuldade dos colegas que não conhecem a rede de apoio da saúde pública. Justamente. Não sabe para onde encaminhar, né? Por exemplo, teve uma crise de abstinência, o que eu faço? Né? Não sabe o que fazer.
Beleza. Então, Então vamos precisa de fazer isso. internação, não tem dinheiro, o que vai fazer? A gente Com conversa certeza, estou à depois, disposição. ver qual que é a melhor opção, tá? Fazer uma coisa que seja Ok. boa para eles e dentro das condições orçamentárias também, né? E aí a gente oferece para o pessoal. Estúdio nós temos aqui para fazer Ok. uma boa gravação, né? E depois a gente Ótimo. E marca para aí um mim, momento pelo Zoom para estar fazendo tira dúvidas, para estar fazendo a parte prática, etc, né? ok. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. De qualquer forma, o nosso tempo já acabou. Tá, tá. Só o Jefferson, né? Vamos responder essa última pergunta dele aqui. A gente vai para o encerramento. Qualquer quantidade é um gatilho para voltar a nível zero do tratamento? Isso para quem já é viciado, né? E que não está usando. Sim, cada recaída é um recomeço. A recaída, ela é entendida dentro do processo de dependência química como parte, né? A recaída não é o fim. Não é porque a pessoa recaiu que perdeu tudo, que agora vai viver na rua, na sarjeta. Não, nada disso. A dependência química tem fases, e uma dessas fases a gente pode considerar possíveis recaídas. Então, a Mas gente vai trabalhar sempre no sentido de evitar essa recaída. o comentário dele é justamente esse. Uma pessoa, por exemplo, que é dependente e não teve a recaída, qualquer quantidadezinha que ele usar já é um motivo, um gatilho para ele ter uma recaída. Ok. O fato dele usar um pouquinho já é uma recaída. Uhum. Tá? Esse conceito de recaída dele está um pouco distorcido. Recaída é o momento que eu decidi dar o passo atrás. Não importa se esse passo atrás é um passinho pequenininho, né? Ou se é um passo grande. Maravilha. O problema é a droga que ele for recair. Se ele for recair com uma droga que bata muito forte com ele, ele pode engatar 2, 3 dias no uso, né? Aí a gente fala, foi um passo grande para trás, né? Mas se ele recaiu, por exemplo, quem tem problema com o álcool e toma um gole, se ele não tiver com apoio próximo, dificilmente ele vai resistir o segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Então, a recaída já é o fato dele não ter mais tido cuidado com ele mesmo. Às vezes a recaída acontece até a nível mental, né? Ele fala assim, eu vou para o bar. Porque às vezes ele foi para o bar, mas na metade do caminho ele encontrou com a mãe dele, né? Aí a mãe dele tirou ele ali da frente do bar. Mas no que ele decidiu ir para o bar, ele já estava recaindo, entendeu? Ele não chegou a cair no chão, mas ele já estava em queda, vamos dizer assim. Então, a gente precisa desenvolver esse nível de treinamento com eles, de que forma que eles percebam o início. Porque se eles perceberem o início, ele não vai ter a dor da recaída, né? E a dor da recaída é só mais um recomeço. Porque, como eu falei, a doença é crônica, é persistente, né? Vai ser para a vida toda, sim, e ele vai ter que aprender a lidar com isso. Maravilha, eu quero agradecer, né, a disponibilidade da Ariadne, né? É bom a gente poder contar com um profissional como você, viu, Ariadne? Porque eu mesmo já precisei outras vezes de fazer indicação e tive dificuldade. Eu conheço uma turminha que trabalha nas clínicas, né? Clínicas de reabilitação e tudo. Mas nem sempre eles têm esse trabalho de fora. Muito obrigado então, a todos vocês. Boa noite, bom descanso. Obrigado mais uma vez, Ariadne. Boa noite, gente. Um grande abraço. Combinado. Até mais. Tchau. Boa noite. Beijo, pessoal. Boa noite.